penúltimo episódio de Alien Earth acabou de sair e eu tô gostando mais desses episódios finais. O anterior foi legal, esse também eu gostei bastante. Eu espero que o último também seja bom. E o episódio aqui, ele abre com o Slife muito assustado no seu quarto, olhando para o facehug preso ao rosto do Arthur. E essa cena passa uma sensação meio bizarra e perturbadora, porque o facehug está preso ao rosto de uma pessoa. Isso já deve causar um certo medo. Já causa um certo medo, sabe? Tem um bicho preso ao seu rosto. E ainda por cima fica fazendo uns gruídos enquanto respira. Então realmente essa cena é um pouco desconfortável. Logo em seguida o Sam chega e vê aquela cena. Assustado, Sam questiona o seu amigo, que conta que a sua família foi feita de refém. E essa era a única forma de salvá-los. Mesmo com dúvidas, o Sam ajuda o Slife a tirar o Arthur daquele lugar. Após isso, vemos o Kirsch no laboratório trancando a jaula dos facehug para que os soldados pudessem entrar no laboratório e capturar as moscas sem correr risco de serem atacados por um facehug. E de fato, temos a confirmação de que o Totes morreu. O Kirsch até comenta que na teoria seria possível trazer de volta, mas na prática não foi o caso. Então, de fato, temos a morte de uma das crianças aqui. O boy chega a ver o Totes morto e nem liga muito. A única coisa que menciona é que perdeu 6 bilhões de dólares para uma pessoa que é dona do mundo, que é 6 bilhões, né? Não faz diferença, né? Ele via mais as crianças como um objeto, ele não se importava tanto com ela. Então a morte do Totes não fez a menor diferença para ele. O boy acredita que esse ocorrido tenha sido um acidente, mas o Kirsch prova que foi premeditado pelo tio Ocelos. Foi ele quem causou a morte do Totes ao distrair o garoto. Só que o boy constata que quem se beneficiou desse ocorrido foi a mosca, porque conseguiu fugir e não o tio Ocelos. Será mesmo que ele não se beneficiou? Eu acho que a intenção do tio Ocelos era chamar a atenção do boy, coisa que ele consegue, como vamos ver mais pra frente. O boy decide separar o tio Ocelos dos outros aliens a fim de evitar esse ocorrido e proíbe qualquer um dos outros garotos perdidos de entrarem no laboratório, com exceção da Wendy, é claro. E quem chega no lugar é a Wendy, e assim que ela aparece, o xenomorfo já reage à presença dela, já demonstrando um nível de conexão do vínculo que os dois têm. A Wendy questiona o que aconteceu com o Turtles e o boy diz que foi um acidente e que ela não precisa saber de nada. O boy tenta silenciar, a impedindo de contar aos outros, porque, segundo ele, as crianças só ouvem o que quer. Se ele mencionar que elas correm perigo, vão ignorar todo o resto que ele fala e só vão focar na palavra perigo. E a Wendy faz exatamente o que ele falou. E essa cena foi um pouco engraçada, porque a reação dele é tipo assim: caraca, eu acabei de falar isso que tu tá fazendo. E os guardas tentam impedir a Wendy, que só dá uma ordem pro xenomorfo, que bate a cabeça na jaula, tentando forçar a saída. A Wendy meio que deu um alerta, tipo assim: ou tu deixa eu passar, ou eu mando ele sair dali, ele vai atacar todo mundo, vocês escolhem. Eles deixam a Wendy passar, e antes de ir embora, ela diz que o boy não pode apagar nada, se referindo às memórias da Nibs que foram apagadas, e também ao fato do boy os tratar igual a um objeto, onde ele pode fazer o que quiser com eles, apagar memória, ocultar informações e os testar como cobaias. Durante o questionamento da Wendy sobre o ocorrido com Turtles, o Kirsch soltou uma frase muito curiosa. Ele fala: foi ciência. Isso pode ter levantado mais ainda aquela desconfiança da Wendy em relação a eles, no sentido deles terem sido os responsáveis pela morte do Turtles. Se eles apagaram as memórias da Nibs, o que mais eles podem fazer com os híbridos, tá ligado? E como o boy trata eles como objetos, então ele faz o que ele bem entender. Então isso pode estar passando pela cabeça dela também, como já foi levantado no episódio passado. Após isso, o boy e o Kirsch descobrem que os rastreadores dos híbridos estão desligados. Então as crianças estão pela ilha e eles não sabem como as encontrar. Depois disso, vemos o Emmett colocando o seu plano de fugir da ilha, levando a sua irmã em prática. Só que a Wendy diz que só vai se os outros híbridos estiverem juntos também. A Wendy fala isso, mas não vemos ela procurando o Symes nem o Slime. Só a Nibs e a Curry, mas deixa quieto, né? A Curry questiona o fato da Wendy ter contado a verdade para Nibs. A Curry acredita muito no boy e o que ele fez com a Nibs nada mais foi do que tentar ajudar ela. É o que a Curry diz. Ela tem uma fé muito cega ali no boy. E que tudo de ruim que está acontecendo naquele lugar é culpa da Wendy. Curry diz que não quer ir embora, mas a Nibs fala que vai junto com a Wendy, que não quer ficar mais naquele lugar que está com medo. Antes de ir embora, a Wendy se conecta aos computadores e abre as aulas do xenomorfo, que mata uma galera no laboratório. E aqui a gente vê que a Wendy é muito poderosa, porque ela consegue controlar as máquinas e também conversar com o xenomorfo. Então ela é muito poderosa, ela tem um nível de ameaça ali. Logo em seguida, vemos a Sylvia sendo confrontada pelo boy sobre o paradeiro do seu marido, mas a Sylvia não sabe onde o Arthur está, nem que ele desligou os rastreadores dos híbridos. Só que a conversa dos dois é interrompida quando o alarme toca e o boy descobre que o xenomorfo escapou.
Após isso, vemos o Simon e o Slim tentando escapar com o corpo do Arthur daquela base. O Kush aparece e o Slime já começa a contar o plano deles, igual quando uma criança é pega por um adulto fazendo algo de errado. Só que, para a surpresa dos dois, o Kush os ajuda a sair daquele lugar, dando uma dica de como eles poderiam sair o mais rápido possível daquela base. Mais uma vez, o Kush vendo tudo e não agindo. Mas logo vamos descobrir que tudo isso fazia parte do plano dele. Depois disso, vemos a Wendy e os outros tentando fugir. Eles acabam se deparando com as lápides com seus nomes, onde seus corpos foram enterrados. A Wendy afirma que aqueles não são eles, que ela ainda está aqui. Mas você vê nas expressões dela que não tem tanta certeza assim. Wendy tentou afirmar algo que ela mesma não acredita. Tem dúvidas. Essa dúvida é tão nítida que a cena em si fica em dupla exposição, mostrando o que ela está pensando, lembrando do dia que viu o seu corpo sendo colocado em um saco mortuário. Isso reforça mais ainda aquela dúvida. De fato, eles conseguiram passar a consciência das crianças para um corpo sintético ou eles criaram IAs que acreditam que já foram seres humanos antes. Só que o momento é interrompido quando eles percebem que tem soldados da Prodigy vasculhando a região, então eles saem dali o mais rápido possível. Depois disso, vemos a saga dos dois amigos tentando levar o corpo até o ponto de encontro. Só que durante a viagem, o Arthur acaba acordando. Só que ele não se lembra de nada e os dois amigos inventam uma mentira e conseguem o convencer de ir até a praia. A amnésia do Arthur é algo que acontece. Toda vez que um facehug gruda no rosto de uma pessoa, assim que ele solta, o hospedeiro não se lembra de nada envolvendo o ataque. Apesar do Arthur ter ido até a praia, ele começa a sacar que tem algo de errado, que os dois estão mentindo para ele. O Arthur diz que se eles voltarem com ele e contar a verdade, ele vai fazer de tudo para poder ajudar os garotos. O Arthur sempre se mostrou muito preocupado com as crianças. Pode ver que ele desligou os rastreadores que os monitoravam, mesmo sabendo que assim que o boy descobrisse, provavelmente o mataria. Mas mesmo assim, fez. O Arthur realmente se preocupava com as crianças. Pena que ele teve um fim trágico, né? Porque o xenomorfo sai do seu peito nesse momento, dando um susto enorme no Slime e o Slim. Pô, a morte do Arthur foi muito triste, cara. Eu fiquei triste por esse personagem, realmente. Ele não merecia, não. Ele era um cara muito gente boa. O xenomorfo acaba conseguindo fugir e o Slime fica irritado pelo seu amigo não ter pego o bicho. O Smith fica em choque com aquela situação e questiona o fato do Slime ter mentido para ele, dizendo que o Arthur ficaria vivo. Mesmo a criatura tendo saído do corpo do Arthur, o Slime ainda assim o leva até o ponto de encontro. Sammy vai junto, o Slime entrega o corpo Morro, que chegou na ilha com um pequeno exército para tentar roubar os espécimes. Morro, ao ver que a criatura tinha fugido, faz o Smith e o Slime de refém, tenta entrar no laboratório, mas ele acaba caindo numa armadilha do Kush. O Kush deixou tudo acontecer não porque estava sendo conivente com a situação, e sim porque tudo fazia parte do seu plano. Dessa forma, ele conseguiu capturar o Morro e ainda por cima conseguiu mais um xenomorfo para ser estudado. Então, de fato, o Kush é fiel ao boy, apesar do comportamento estranho em alguns momentos. A não ser se no 8º episódio vai revelar que ele tinha um outro plano ali por trás de tudo. Mas até esse dado momento dá pra ver que ele é muito fiel ao boy. Falando aqui do boy, vou continuar ele aqui. Ao descobrir que o Tio Celos é inteligente, o boy fica fissurado com a possibilidade de ter encontrado um ser que possa ser tão inteligente ou, quem sabe, até mais esperto do que ele. Então, o boy testa o Tio Celos ao desenhar na sua mão os 3 primeiros números de π, que é a razão entre circunferência e o diâmetro. Todas as civilizações avançadas conhecem π. O Tio Celos só precisa falar os números que venham depois, e a criatura vai batendo o casco e através das batidas vai indicando os números. O boy fica maravilhado e cogita a possibilidade de deixar o Tio Celos possuir uma pessoa para ele poder se comunicar com a criatura. Ele pensa em uma pessoa, só que não revela, e aqui fica subentendido que é o Hermit. Para mim, o objetivo do Tio Celos foi chamar a atenção do boy, porque ele pretende o possuir. E de fato o boy está fissurado no alien. Agora só falta ele fugir e conseguir possuir o boy. Para mim, esse é o objetivo do Tio Celos. Por isso que ele está tentando chamar a atenção dele o tempo todo. Após isso, vemos a Wendy e os outros sendo emboscados pelo pessoal da Weyland. Mas a Wendy chama o xenomorfo que mata todos ali. E aqui a gente vê que o xenomorfo tem uma mancha na sua cabeça. Talvez ele tenha alguma mutação que o Kush tenha feito, ou isso foi uma escolha da produção. Colocar uma mancha para poder o diferenciar do outro xenomorfo que a gente vai ver no próximo episódio. Para a gente ter uma ideia de qual é qual.
A Nibs vê a cena da morte desse pessoal e fica feliz. Aqui a série já tá dando um indício de que eles terem mexido com a personalidade dela não foi uma boa ideia. Algo que já tinha sido levantado pela Sylvia, que esse procedimento não daria muito certo e a pessoa poderia ficar instável. E aqui já tá dando um indício que a Nibs não tá muito boa das ideias, não. O Emmett fica chocado com aquela situação, questionando que realmente soltou o xenomorfo, mas a irmã não dá muita ideia pra ele, não. Depois desse ocorrido, eles são emboscados mais uma vez, só que agora pelo pessoal da Prodigy, que impede o Emmett de fugir com os híbridos do barco. Os amigos do Emmett já sabiam que ele pretendia sair daquele lugar de barco. Também o cara não sabia nem disfarçar, ele ficava toda hora perguntando, pô, onde fica o cais? Qual é a distância daqui até a ilha lá onde a gente morava? Toda hora ele ficava fazendo essa pergunta. Então ele vai tentar fugir de barco. E agora vemos novamente o comportamento agressivo da Nibs, quando um dos soldados a irrita, jogando seu urso de pelúcia na água. E ela é totalmente agressiva após isso, arrancando até a mandíbula do cara. Então a gente vê que os híbridos aqui estão bem fortes. A Wendy tenta chamar o xenomorfo, mas seu irmão impede, porque senão os seus amigos seriam mortos pela criatura. Então o Emmett impede. Só que enquanto o Emmett está tentando proteger a sua irmã, ele está tentando parar a confusão, porque ele não quer ver os seus amigos sendo machucados. Mas ao ver que a Nibs mataria a sua amiga, o Emmett dá um choque nela. A Nibs cai e não sabemos se ela morreu ou foi desligada. O episódio termina com ele sendo capturado e a Wendy muito puta gritando com seu irmão, ou perguntando o motivo dele ter feito isso. O clima entre os dois não termina muito bem nesse episódio e talvez no próximo ainda as coisas ainda estejam meio esquisitas entre os dois. Esse 7º episódio de Alien Earth eu gostei. Eu gostei do anterior e esse também. Eu espero que o último também seja bom. A série ela teve seus altos e baixos ali, tem uns episódios mais legais, outros mais chatinhos, mas no decorrer dela eu gostei bastante, tá ligado? Eu gostei de muitas coisas que eu vi aqui. E eu espero que o último episódio seja bom. E vocês aí que estão assistindo a série, o que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo. Já que eu falei tudo que tinha pra falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.